Bom, turma, vamos falar aí, vamos dar continuidade na nossa matéria. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa parte que eu coloquei para vocês, né? Então a gente está aqui nessa parte aqui que diz o que faz o técnico de enfermagem em um atendimento domiciliar. Então, na verdade, o técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, ele vai prestar o cuidado do paciente da mesma forma que ele ia executar dentro de uma instituição hospitalar. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Então, ele vai prestar os cuidados de enfermagem igualmente como ele ia prestar dentro de uma instituição hospitalar. Então, ele vai fazer os procedimentos de higienização do paciente, troca de fralda, dar alimentação para esse paciente, seja uma alimentação via oral, seja uma alimentação por sonda nasointeral, em catéter interal, ou por gastrostomia, ou jejunostomia. Ele vai executar a administração dos medicamentos, seja eles via oral, intramuscular, endovenoso, ou seja, ele vai prestar todos os cuidados de enfermagem que o paciente precisa. Então, vai determinar da complexidade do paciente se aquele paciente vai precisar de um auxiliar, um técnico, um cuidador. Por exemplo, o cuidador, ele não presta atendimentos mais invasivos, então, eles não administram medicação endovenosa, eles não administram medicação intramuscular, eles não administram medicações subcutâneas, eles não aspiram o paciente, não mexem em sonda nasointeral, porque precisa de todo um cuidado. Então, se esse paciente precisa de um atendimento de um profissional mais capacitado, aí vai se optar por um auxiliar ou um técnico de enfermagem. Então, existem hospitais que têm o próprio home care. Por exemplo, o Albert Einstein é um hospital renomado no estado de São Paulo e ele tem o próprio home care. Então, quando o paciente ele está mais estabilizado e a família, juntamente com a equipe médica, quer evitar que esse paciente se permaneça hospitalizado por conta dos riscos, vamos pegar agora o caso da pandemia, né? Os hospitais de grande porte, que têm um próprio home care, ou a família que tem condições de subsidiar esse custo, né, com home care, ele vai solicitar esse home care para que o paciente se trate em casa, evitando os riscos de contato com a Covid-19, coronavírus. Então, tem hospitais que têm esse home care e aí ele disponibiliza para a família. Então, o enfermeiro do home care vai avaliar todas as questões do paciente, se ele tem antibiótico para ser feito, quantas vezes por dia, por quanto tempo esse antibiótico vai ser administrado, por quantos dias, se ele tem catéter nasointeral, se ele está com nebulização, se ele tem acesso venoso periférico, que curativos que ele tem diário para fazer, e mediante essa situação, o home care vai definir, é um auxiliar, um técnico ou um cuidador que ele precisa. E aí ele vai para a residência. Falando especificamente de técnico de enfermagem, né, que é o nosso intuito, então o técnico de enfermagem vai prestar todos os cuidados de enfermagem como se estivesse trabalhando dentro de uma instituição. Ele vai ter a mesma carga horária, que pode ser definida 6 horas ou 12 horas. Então, se for 6 horas, são 2 profissionais durante o dia e geralmente no período noturno, 12 horas. Se for pré-determinado 12 horas de dia, então vai ser um técnico de enfermagem durante o dia, 12 horas, e um técnico de enfermagem durante a noite, 12 horas, tá? Cuidados vão ser o mesmo. Lembra que eu falei no vídeo anterior? O que vai definir a diferença é que
O paciente vai estar no seu âmbito familiar, ele vai estar na sua residência, então, teoricamente, quem vai ditar as regras vai ser ou o próprio paciente, se assim ele tiver discernimento para tomar as condutas, né, se ele for um paciente consciente, né, totalmente orientado, e se não for, quem vai determinar questões da dinâmica de como vai ser o dia a dia do paciente é o familiar. Então, qual horário que ele vai acordar para tomar o café da manhã, o horário de almoço, o horário de janta, o horário que este paciente, entre aspas, vai ser colocado para dormir, as atividades diárias. Às vezes tem pacientes que têm atividades com a terapia ocupacional, então ele vai deixar os horários que o terapeuta vai, que o fisioterapeuta vai. Então, quem vai determinar os horários é a família, tá? Então, se tratando de cuidado domiciliar, quem vai predeterminar os horários sempre vai ser a família ou o próprio paciente, se assim, né, ele estiver totalmente consciente e orientado, tá? Aí é que fala, nas clínicas de home care, os profissionais de enfermagem são responsáveis por auxiliar no tratamento, garantir o conforto do paciente, criar uma ambientação, né, um ambiente ideal para eles. Ao cuidar de um paciente, os técnicos passam a fazer parte da rotina daquele domicílio, ou seja, o técnico que vai fazer parte, né, daquele momento ali dentro da residência. Não é o paciente que vai fazer parte, em si um profissional. Visita domiciliar. A visita domiciliar são as visitas realizadas pela equipe multidisciplinar. Então não existe uma visita de um técnico. O técnico ele está ali a todo momento, 24 horas com o paciente. Quem que vai fazer essas visitas? Primeiramente o enfermeiro. O que o enfermeiro faz? Qual que é o papel do enfermeiro nessa visita? Ele vai abordar a família, perguntar para a família se o técnico de enfermagem que ali se encontra, se ele está dando atendimento de qualidade, se ele está conseguindo desenvolver o seu papel, e ele vai perguntar para a família se tem algo a falar para ele para passar para a empresa ou para o próprio home care, se precisa mudar alguma coisa, né? Se as visitas do médico estão sendo eficazes, se precisa aumentar essas visitas, se o técnico de enfermagem tem alguma dificuldade, o que ele pode melhorar em relação a isso, conversar sobre o quadro clínico do paciente, se houve uma melhora, se houve uma piora, e o enfermeiro vai relatar isso numa anotação, né? Que nós chamamos de evolução, que é a evolução de enfermagem. Já o técnico de enfermagem, o auxiliar, ele vai fazer a anotação de enfermagem de tudo que ele fez ali no dia a dia. A mesma coisa do que o intra-hospitalar. Então eu vou dar uma medicação para esse paciente, eu vou anotar que eu dei essa medicação. Eu vou dar o banho desse paciente, então vou colocar que eu dei o banho. Vou colocar como que eu encaminhei esse paciente. Se ele foi deambulando, se ele foi em cadeira de rodas, se ele foi em cadeira de banho, né? Então, toda e qualquer anotação vai ser realizado ali naquele momento, né? Da mesma forma que dentro de um hospital. Então, quem que vai fazer essas visitas? Médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfim. E a especialidades vai depender do quadro clínico desse paciente. De repente, o paciente ele tem problema neurológico e pulmonar. Então, vai um neurologista e vai um pneumologista, ou seja, vão dois médicos de especialidades diferentes, né? E aí, quem que vai determinar se precisa assistente social, se precisa isso, enfim, vai depender da questão de prognóstico do paciente. Como que é realizada essas visitas? Ela pode ser diariamente, semanalmente, mensalmente, também vai depender ali do quadro clínico do paciente ou da solicitação da família. Olha, o meu pai tinha visita
com um terapeuta 2 vezes na semana. Nós observamos que tivemos um grande avanço na melhoria com esse profissional, com o terapeuta, e nós queremos colocar 3 vezes por semana. Nós queremos colocar de segunda a sexta. Então, quem vai determinar ali, juntamente com a equipe médica, é a família, né? Olha, eu tenho visita com fisioterapeuta 3 vezes por semana, e a gente quer estender isso para mais vezes, ou todo dia. Olha, nós temos todo dia visitas com o fisioterapeuta, mas é uma vez ao dia. E nós verificamos que há uma necessidade de ser 2 vezes. E o próprio técnico de enfermagem pode estar ajudando nessa questão. Olha, eu vi que o fulano de tal teve uma melhora, né? E será que de repente 2 vezes ao dia não seria interessante? Então esse técnico vai passar para a família vai entrar em contato com o home care, ou o enfermeiro vai fazer uma visita, vai conversar com a família e vai sugerir 2 vezes por dia esse atendimento. Então, geralmente o médico passa uma vez por semana. A terapia ocupacional geralmente vai 3 vezes por semana, mas isso não é uma regra. Fisioterapeuta vai todos os dias, geralmente uma vez por dia, mas isso também não é regra, depende muito do caso do paciente. Psicólogo geralmente vai uma vez por semana e o enfermeiro vai uma vez por semana. Óbvio que tudo depende da solicitação da família ou do paciente, né? Ou do quadro clínico do paciente, tá? Então, vai mudar muito de paciente para paciente essas visitas, tá? Então, lembrando que o técnico de enfermagem, ele não faz visitas, né? Ele está lá atendendo o paciente. Quem faz as visitas são os enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, terapeuta ocupacional e assim vai, né? Aqui eu coloquei um vídeo para vocês, que provavelmente vocês já viram, para vocês se familiarizarem, tirarem algumas dúvidas, que às vezes ficam algumas dúvidas. E esses vídeos são bastante importantes e eu creio que ajuda bastante de entendermos algumas questões que ficaram ali, né, sem entender. Aqui eu achei bastante interessante esse vídeo, que fala um pouquinho sobre a questão do home care, né, que o home care é assistência domiciliar. Eu achei bastante interessante, então provavelmente vocês já tenham visto aí. Coloquei para vocês sobre a comunicação. É importante a comunicação? Importantíssimo, né? Na verdade, a comunicação ela faz parte do nosso dia a dia. A comunicação faz parte da nossa rotina, né? Então, aqui fala sobre as principais formas de comunicação, que é a comunicação verbal, que é essa que nós temos aqui. Estamos conversando, dialogando, estamos falando, né? A comunicação não verbal, que seria a forma de eu conversar com o meu corpo. A gente diz que às vezes a minha fala diz uma coisa e o meu corpo diz outra, né? Então, são as expressões faciais, as gesticulações, enfim, a forma com que o meu corpo responde. Aí tem a comunicação pictórica, a comunicação escrita, enfim. Tem a comunicação jornalística, tem a comunicação através de, como é que fala? Publicidade, enfim, mas a gente vai focar na comunicação verbal, a não verbal e a escrita. Nós vamos utilizar essa muito, seja ela no âmbito hospitalar, como ela dentro do domicílio. Então, assim, a comunicação. Eu preciso ter uma boa comunicação com a família? Preciso. Eu preciso ser claro com a família? Então, a comunicação verbal, ela tem que ser clara. Então, chegar e falar com o paciente ou com os familiares e deixar bem claro aquilo que eu quero dizer. A comunicação não verbal. Preciso tomar cuidado com a comunicação não verbal, principalmente dentro do âmbito familiar, dentro do domicílio desse paciente. Então, preciso, né? Preciso tomar muito cuidado.
que a gente diz, né, sim, as caras e bocas. De repente o paciente é um paciente bastante solicitante, difícil, então a gente tem que tomar cuidado com aquelas questões das caras e bocas, porque sempre tem um profissional da casa ali, né, um ajudante geral, ou uma copeira, ou uma ajudante ali da casa, que pode estar ali naquele momento e ver a forma com que você está agindo na questão não verbal, né? A pessoa da higiene, enfim, sempre tem alguém na família ali que está observando ali, né? Sempre tem aqueles olheiros que a gente pode dizer assim, né? E a comunicação escrita, vocês vão desenvolver anotações de enfermagem. Então, essas notações de enfermagem têm que ser claras, objetivas, com terminologias, que a partir desse momento vocês são profissionais da área da saúde, então vocês vão ter terminologias ali, vocês não vão colocar de qualquer forma, né? Então, não seria dor de cabeça, seria cefaleia, não seria vômito, seria êmese ou emese, né? Então, utilizar as terminologias. Então, a escrita é muito importante, é fundamental. Então, a comunicação é muito importante. Então, a gente precisa muito frisar essa questão da comunicação, tá? É que fala assim, ó. Na vida pessoal, a comunicação constitui-se como um fator de extrema importância, fato, no nosso dia a dia, para que possamos transmitir nossos desejos, informações, fatos, ideias, entre outros, tornando-se evidente que quem não se comunica de maneira eficaz acaba por ficar de fora de um círculo que nos permite sentir parte integrante de um todo. Então, a gente diz que quem não se comunica se estrumbica, né? Então, quem não se comunica não se destaca, quem se comunica não consegue entender algumas coisas. Então, a comunicação é importante, faz parte do dia a dia. Temos que nos comunicar, temos que ter uma comunicação efetiva, clara, objetiva, e isso faz muito parte do nosso dia a dia, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido e tenham ajudado aí com os vídeos que eu coloquei para vocês. E tentam ver direitinho os vídeos. E posteriormente, se tiver alguma dúvida, eu vou abrir um plantão de dúvida para vocês, tá? Fiquem tranquilos, fiquem calmos, que eu vou colocar esse plantão de dúvida para vocês.